Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, vamos meditar na palavra, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos meditar na palavra nesta quarta-feira da vitória, assim que a gente chama esse culto. E eu tenho certeza que Deus tem uma vitória preparada para você e para a sua casa, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Efésios capítulo 6, uma leitura muitíssimo conhecida, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. É nessa palavra que meditaremos nesta noite. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém. Podem sentar, por favor. Meu Deus, venha falar conosco, que a tua palavra encontre lugar devido, guarida em nosso coração. Nós precisamos de uma palavra que nos transforme, que mude a nossa atitude, que mude a nossa postura, que mude o nosso entendimento. Então, o nosso coração está preparado para isso. Traz uma palavra ao nosso coração, uma palavra transformadora, no nome de Jesus. Amém e amém. Digam todos graças a Deus. Já ouviu essa frase, a pessoa dizendo assim: depois de tudo que eu fiz, ainda isso? Depois de tudo que eu fiz e a pessoa ainda faz isso comigo? Depois de tudo que eu fiz, ainda tenho que enfrentar essa situação? Quando a gente está nesse sentimento, irmãos, de que já fez tudo, vem, e eu posso dizer assim, a falsa sensação de que não resta fazer mais nada. Eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo para salvar esse casamento, eu já fiz tudo por essa empresa, eu já fiz tudo pela minha família, eu já fiz tudo por ela, eu já fiz tudo por ele. A sensação é essa: depois de ter feito tudo, não tem mais nada para fazer. Mas quando a gente observa a palavra de Deus, e eu quero unir essa declaração do apóstolo Paulo aqui na carta aos Efésios, há uma outra declaração escrita em 2 Crônicas 32 que nós vamos ler já já. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse pronunciamento do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso. Primeiro, quando ele diz que a nossa batalha não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Em outra versão da Bíblia ele diz: a nossa batalha não é contra carne ou sangue. Então nós precisamos ter esse entendimento, que às vezes nós estamos enfrentando algumas adversidades na vida e estamos tentando naturalizar o que estamos enfrentando, às vezes uma adversidade no relacionamento, financeira, e graças a Deus, irmãos, somos uma comunidade, uma igreja muito equilibrada em relação a isso. Nem espiritualizamos tudo, nem naturalizamos tudo. Na verdade, nós temos um equilíbrio para entender aquilo que é normal, o cotidiano da vida, mas aquilo que os nossos olhos precisam se abrir para entendermos que é espiritual.
E nós que temos esse discernimento, pois a palavra diz que as coisas espirituais, elas só são discernidas por aqueles que têm uma mente espiritual. É discernimento, o nome disso é discernimento. Então, de vez em quando, uma batalha que estamos enfrentando na família, com enfermidades, precisamos pedir a Deus esse discernimento. Meu Deus, o que eu estou enfrentando? É natural? É uma enfermidade natural ou é um ataque espiritual sobre a minha vida, contra a minha família? E quem tem discernimento, irmãos, consegue perceber aquilo que na verdade é natural e quando é ataque espiritual. E a minha oração é que você saia daqui nesta noite com esse discernimento, fazendo essa leitura de forma muito clara na sua mente. O que eu estou enfrentando não, é algo natural mesmo, é algo da vida. Mas tem momentos que a gente olha para algumas situações e diz assim, isso não é normal. Isso não é normal, não pode ser normal. Eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Tudo que estava ao meu alcance eu já fiz. Já levei para o médico, já dei medicamento. O nome disso é discernimento. E para isso, irmãos, temos que ampliar a nossa visão espiritual. E essa visão, ela só é estabelecida na nossa vida através do propósito de oração, leitura da palavra e jejum. Porque senão a gente começa a ficar em desvantagem na batalha espiritual. Então que nesta noite você faça essa oração. Meu Deus, me dá esse discernimento que o pastor está falando. Gente, eu não estou falando de exagero, não estou falando de radicalismo religioso, é discernimento. Porque de fato, a gente olha para algumas pessoas e há um exagero, um radicalismo. Olha, parece que tudo é ataque espiritual. Não, tem coisas que são coisas naturais. Tem coisas que é o cotidiano da vida, mas quando você adquire esse discernimento, você percebe alguns movimentos no dia a dia. Você percebe alguns movimentos e então você tem essa lucidez espiritual, né? Que eu estou enfrentando não é natural. Aí o que acontece? Então você se desperta para orar mais. Então você se desperta para buscar mais a Deus. E nem precisa sair falando aos quatro ventos, olha, o que eu estou enfrentando é uma batalha espiritual. Não, você simplesmente vai orar e jejuar e Deus vai conceder a vitória. Diga graças a Deus. O que o apóstolo Paulo ele está tentando nos despertar é para isso, para termos esse discernimento. Então vamos lá, quando temos esse discernimento de que de fato em muitos momentos da nossa vida nós estamos enfrentando, não é uma oposição de pessoas, né? Não é uma oposição de uma pessoa, não é algo natural, mas sim, como o apóstolo Paulo diz, né? A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades. Tudo que Paulo está dizendo é o quê? Falando sobre luta, batalha espiritual. Então ele nos dá a dica sobre como nos comportarmos quando discernirmos em Deus que não estamos enfrentando algo natural, mas sim uma batalha espiritual. E eu quero rapidamente, antes da gente entrelaçar as duas histórias que eu falei, sobre fazer tudo, né? Quando ele diz exatamente assim, olha, depois de ter feito tudo, se revista da armadura de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo, olha, tenha o discernimento e faça tudo que está ao seu alcance. E depois de fazer tudo, se revista da armadura de Deus. Aí ele nos dá algumas dicas para como deve ser o nosso comportamento quando estamos percebendo que o que estamos enfrentando é sim uma batalha espiritual. Primeiro, ele diz, fortaleçam-se no Senhor. Ele começa o versículo 10 dizendo isso, né? Finalmente fortaleçam-se no Senhor. O que é se fortalecer no Senhor? É alimentar a sua natureza espiritual. Leitura da palavra, oração, jejum. Isso é se fortalecer no Senhor, fortalecer a sua mente. Porque o primeiro lugar de ataque, irmãos, do nosso inimigo é na nossa mente. São nas suas emoções. Qualquer fissura emocional, qualquer fissura na alma será o primeiro alvo do ataque do maligno. Então ele está dizendo, fortaleça-se no Senhor.
Segunda dica que o apóstolo Paulo nos dá, ele diz: vistam toda a armadura de Deus. Então, primeiro, eu percebo que a minha força não é de mim mesmo, a minha força não está em mim, a minha força não está no meu intelecto. A palavra diz que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Segundo, ele diz: vistam toda a armadura de Deus. E aí logo depois do versículo que a gente parou, ele fala, né? Isso aí é para você ler em casa, por favor, leia, e você vai entender que armaduras são essas. Aí ele diz: revistam-se da armadura de Deus. Terceiro, ele diz: fiquem firmes contra as ciladas do maligno. Porque entenda, o nosso inimigo comum, o inimigo da nossa paz, o inimigo da nossa felicidade, o inimigo da paz da sua casa, do seu lar. Percebe que às vezes começa um movimento para tirar a paz dentro de casa. De repente está tudo bem, está tudo tranquilo, e de uma hora para outra começa uma confusão. E você, meu Deus, estava indo tão bem, estava tudo tão bem. É isso que o apóstolo Paulo fala sobre ficarmos firmes contra as ciladas do maligno. Gente, e ele usa pessoas. Eu acho demais essa dica do apóstolo Paulo dizendo: olha, a nossa luta não é contra pessoas. E isso que confunde a mente de muita gente, tá? Porque começa a vir ataques de pessoas próximas e pessoas distantes. De repente é um colega de trabalho, é alguém que trabalha ali com você, é alguém da família, e essa pessoa começa de fato a ser um instrumento na mão do maligno para tirar a tua paz, para tirar o sossego do casal, para tirar o sossego da família. E ele está chamando isso de ciladas do maligno. E por isso que a gente tem que ter o discernimento e a interpretação correta. Quarta orientação do apóstolo Paulo, quando nós estamos enfrentando uma batalha espiritual, ele diz assim, para a gente: primeiro, se fortalecer no Senhor, vestir a armadura de Deus, ficar firme contra as ciladas do maligno. Quarto, interpretar e perceber bem quem é o verdadeiro inimigo. Aí ele diz aqui, né? Volte aí para a sua Bíblia. Ele diz: pois a nossa luta, versículo 12, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então eu só consigo interpretar bem e perceber quem é o verdadeiro inimigo quando eu estou fortalecido no Senhor. Quinto, mais uma vez ele diz: vistam toda a armadura de Deus. Sexto, ele diz: resistam no dia mau. Então o apóstolo Paulo diz que a gente só vai conseguir resistir no dia mau se estivermos revestidos da armadura de Deus. Mas pastor, que dia mau é esse? Ele não está falando de um dia da semana, tá, gente? Ele não está falando de um dia do mês. Então o que é isso? Afinal de contas, o que é esse dia mau? Ele está falando sobre um momento específico. Isso que eu falei. Você acorda bem, você faz o seu devocional, você diz: olha, hoje ninguém vai tirar a minha paz. Então você faz os seus afazeres matinais e você se prepara para sair de casa. E de repente, você fez tudo. Você orou, você fez o seu devocional, leu a palavra, está tudo bem em casa, e de repente, estou falando algo incomum, irmãos? De repente você percebe: meu Deus, meu dia começou tão bem. Aí está o dia mau. De repente o dia mau é uma mensagem que você recebe no grupo da família. Aquele é o dia mau. De repente o dia mau é uma mensagem que você recebe no grupo de trabalho da empresa, da repartição. Ali começa o dia mau. Alguém que você diz assim: meu Deus, por que essa pessoa tem contra mim? Deixa eu te dizer, não é a pessoa. Ali está começando o dia mau. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: olha, revistam-se da armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. O dia mau, irmãos, é um momento, é uma ocasião. O dia mau é a brecha que o nosso inimigo encontra para mandar aquilo que a palavra chama de dardo inflamado. É aquela flecha que vem com fogo na ponta,
que atinge o coração e você que estava tudo bem, sai do sério, perde a sua paz, entra em conflito. Vai exatamente, me permita usar essa expressão, tá? Vai exatamente na onda daquela pessoa que foi usada para tirar a sua paz. É aí que começa o dia mau. E Paulo está nos fazendo um alerta, né? Ele está dizendo, revistam-se da armadura, porque quando esses ataques vierem, você não vai cair. Você não vai ceder. Então ele diz, vistam-se da armadura para resistir no dia mau. E por fim, ele termina dizendo, né? Versículo 13, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Irmãos, nós precisamos ter a tranquilidade no coração e na mente. Quando estamos enfrentando algumas dificuldades, nós precisamos ter essa certeza e essa tranquilidade. Meu Deus, eu fiz tudo. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu evitei conflito, eu evitei falar sobre aquele assunto, eu evitei aquela pessoa, eu evitei devolver na mesma moeda. Isso é fazer tudo, né? Só que entenda, mesmo depois da gente fazer tudo, ainda seremos alvo do maligno, porque é assim que ele trabalha. Ele não sossega, ele não para. Em alguns momentos vai parecer que ele deu uma trégua. Por isso que Paulo está dizendo, olha, resistam o dia mau, vistam-se da armadura de Deus, depois de terem feito tudo. E esse fazer tudo é vigilância constante. Vigilância constante. Como eu disse no início da minha mensagem, eu ia unir esse texto aqui com uma história da Bíblia, muito interessante. A história do rei Ezequias. Então eu quero agora que você abra a sua Bíblia para a gente ler rapidamente. Segundo livro das Crônicas, fica lá no Antigo Testamento, tá? Depois dos livros de Reis, depois dos livros de Samuel. Então tem 1º e 2º Samuel, depois 1º e 2º Reis, e depois tem 1º e 2º Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 1, pois logo no início do versículo tem uma íntima relação com a declaração do apóstolo Paulo, quando ele diz para a gente resistir no dia mau depois de ter feito tudo. Então vamos lá. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Diz assim: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, percebe que tem uma relação? Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Antes da gente continuar, da gente prosseguir, vamos entender o que foi que Ezequias fez com tanta fidelidade. Volte aí um pouquinho para o capítulo 31, aí da sua Bíblia, o capítulo 31, os versículos 20 e 21, ou seja, os dois últimos versículos do capítulo 31, diz assim: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, ou seja, algo que agradava a Deus. Em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Diga graças a Deus. Sabe aquela sensação, irmãos, quando alguém está enfrentando uma prova muito grande, uma adversidade muito grande? Nessa noite eu posso estar falando exatamente de você que aqui está ou você que está em casa. Quando você começa a enfrentar uma grande dificuldade, você começa a orar e perguntar: meu Deus, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Porque é logo a sensação que a gente tem, né? Que se estamos enfrentando a adversidade, alguém se levantando contra a gente, ou uma luta, né? Uma complicação financeira. Mas, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Porque a gente já começa a procurar o quê, gente? Culpados.
ou a gente começa a procurar culpa em nós, ou a gente começa a procurar culpa em quem está ao redor, né? O que foi que aconteceu aqui de errado? Porque eu estava fazendo tudo certinho. Gente, quando a gente olha para esse momento da história de Ezequias, ele tinha feito tudo certo. E a palavra diz que porque ele tinha feito tudo certo, ele então prosperou. E de repente, do nada, sem aviso, alguém do outro lado do mundo, chamado Senaqueribe, que era um rei terrível, tá, gente? Os assírios nessa época eram dos piores povos. Eles eram perversos, eles eram malignos, eles atacavam sem motivo. Você não precisava ter feito nada para eles irem lá e destruir tudo. Então, de repente, na vida de Ezequias estava tudo bem. Por que que estava tudo bem? Porque a palavra diz que ele fez tudo certinho, tudo correto. Ele tinha andado reto diante do Senhor, ele tinha feito a vontade de Deus, tinha seguido a palavra, tinha seguido os mandamentos. Possa ser que essa palavra esteja tocando o seu coração. Você que diz assim: ó, pastor, agora que eu comecei a buscar a Deus, agora que eu comecei a certinho buscar ao Senhor, estou renunciando à minha vida, não estou mais em pecado, estou procurando agradar a Deus, pois agora parece que as coisas se levantaram de forma mais feroz. A gente começa a procurar no coração, né? O que eu fiz de errado? Não, a palavra diz que Ezequias, depois de ter feito tudo certinho, ele prosperou. Então se levanta Senaqueribe, o maldoso Senaqueribe, o rei da Assíria. A palavra diz que Ezequias fez tudo correto. E como consequência de ter feito tudo correto, ele então prosperou. Mas de repente, ele se vê atacado. Ele se vê debaixo de ataques. Obviamente que ele vai fazer o quê? Ele vai consultar o Senhor. Senhor, e aí? Tem pessoas, irmãos, que nesse momento até começam a confrontar a palavra. E deixa eu te dizer, está correto. Se você buscou no seu coração andar correto diante do Senhor, cumprir a palavra de Deus, e de repente você começa a enfrentar dificuldade, é nesse momento que a gente começa a confrontar a palavra. Meu Deus, a tua palavra diz que se a gente for fiel, se a gente for obediente, se a gente seguir o que o Senhor está dizendo, o Senhor iria nos abençoar, iria nos prosperar. Mas olha o que eu estou passando agora. Foi exatamente o que Ezequias fez. A palavra diz que ele foi consultar o Senhor. E deixa eu lhe dizer, depois de ele ter feito tudo, não tinha nada de errado na vida dele. Na verdade, Deus, e você vai entender isso no final, tá? Deus só estava permitindo, porque tem coisas, irmãos, que na nossa vida Deus ele gera. Tem coisa na nossa vida que Deus ele coloca. Deixa eu te dizer isso para você amadurecer na sua fé. Tem coisas na minha e na sua vida que Deus ele provoca, ele gera para que a gente cresça. Mas tem coisas na nossa vida que Deus só permite. É uma situação da vida mesmo. E Deus simplesmente permite. Lembra da história de Jó? Não foi Deus quem provocou a provação de Jó. Deus simplesmente permitiu. Para quê? Para promovê-lo, para colocá-lo em outro nível, para torná-lo mais maduro. Traga isso para a sua vida. Tem coisas na nossa vida que depois da gente ter feito tudo certinho, Deus vai permitir para quê? Para nos colocar em outro nível, para a gente amadurecer na fé. E esse problemão aqui que Ezequias está enfrentando, sim, era uma permissão de Deus. Então ele fica sabendo, vamos voltar aí para a leitura, agora para o capítulo 32, ele fica sabendo agora que Senaqueribe invadiu o seu país. Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Algo que ele tinha conquistado com muito esforço e prosperado por isso, agora ele estava para perder. Redobre sua atenção. Versículo 2. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, sem motivo, tá, gente? Ezequias não tinha provocado ele simplesmente olhou e disse: isso aí eu quero para mim. Esse país eu quero que fique sob o meu domínio. Versículo 3. Consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram.
Assim ajuntaram-se muitos homens, fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro, construiu torres sobre ele, construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo os oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: maior é o seu Deus. Diga assim: maior é quem está com você. Você recebe essa palavra no seu coração? Maior é quem está com você. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Maior é quem está com você. Todas as vezes que eu estou enfrentando uma grande adversidade, é isso que eu digo para minha alma: maior é quem está com você, Zoa. Maior é quem está na sua vida. Diga isso sempre ao seu coração quando você estiver desanimando. Porque você viu que foi isso que Ezequias fez? Gente, o povo ficou temeroso. Dá para perceber que o povo estava desanimando. Nessa noite eu posso estar ministrando para você que está nessa fase, a fase do desânimo. Por quê? Porque você confiou, você mudou a sua vida, buscou agradar a Deus e de repente as coisas começaram a piorar, e é natural. É natural que a gente comece a desanimar. Pois foi a primeira palavra que Ezequias, como líder, disse ao povo: não desanimem. Maior é o Deus que está com vocês. Você pode dizer amém? E eu quero aprender com os irmãos rapidamente sobre a atitude de Ezequias, porque tem tudo a ver com a nossa leitura inicial. Quando Paulo manda a gente se revestir, você percebe que a primeira coisa que Ezequias fez foi reforçar o seu entorno, fortalecer aquilo que estava fragilizado. Irmãos, para nós enfrentarmos as nossas batalhas espirituais, nós precisamos ter atitudes contundentes, sérias, para reforçar primeiro a nossa mente, reforçar o nosso coração. Porque eu vou repetir o que eu disse: o maligno, a primeira coisa que ele quer atacar na sua vida é a sua mente, suas emoções, sua fortaleza emocional. E ouça, ele vai fazendo isso minando todos os dias, ele vai minando com noticiário, ele vai minando com projeções de especialistas. Eu quero ministrar essa palavra para você que é empreendedor, que tem vivido neste momento da sua vida grandes desafios. Cuidado com o que você está assistindo, cuidado com as fontes das quais você tem se alimentado. Porque, irmãos, nós não desprezamos o nosso entorno, mas precisamos nos revestir e nos fortalecer no Senhor, como Paulo disse. Para quê? Para resistir o dia mal. Então, o que eu acho interessante aqui na atitude de Ezequias é que ele não desprezou a sua realidade. Olha aqui para mim: Ezequias não desprezou a sua realidade. Porque entenda, viver por fé não é desprezar o que de fato você está vivendo, mas é olhar para aquilo que está vindo contra você e dizer: maior é o Deus que eu tenho. Você pode dizer graças a Deus? Ele não despreza a realidade dele. O que é que ele diz para o povo? Olha, o exército que está vindo contra a gente é maior do que o nosso exército. Ele estava o quê? Deixa eu usar essa expressão. Ele estava batendo uma real. Aí você hoje olhando para a sua vida financeira, olhando para o seu casamento, dizendo: meu Deus, na verdade o que eu estou enfrentando hoje é isso aqui é a minha realidade, mas eu creio que o Senhor é maior que tudo isso. Amém? Não podemos, irmãos, desprezar a realidade. Sabe por quê? Desprezar a realidade é viver alienação, e nós não somos alienados. Entenda, viver por fé não é sinônimo de alienação. Você tem que olhar para a sua vida e constatar: meu Deus, isso aqui é a minha realidade, tá?
Isso aqui é a minha realidade do meu empreendimento, isso aqui é a minha realidade do meu negócio, isso aqui é a minha realidade do meu casamento, isso aqui é a realidade das minhas finanças. É isso que Ezequias está fazendo. Ele bate uma real para o povo: olha, o que está vindo contra a gente, por aquilo que a gente está vendo, é maior do que o nosso poderio. Mas nós temos um Deus maior. E isso é maravilhoso, né? A prova, ouça, a prova de que ele não estava desprezando a sua realidade é que ele fortifica a cidade. Ele manda fazer mais lanças, manda fazer mais escudos. A palavra diz que ele promove oficiais para as guarnições, ou seja, ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele fez tudo. É o que Paulo está dizendo. Quando você vai enfrentar uma batalha espiritual, faça tudo que está ao seu alcance e depois se revista da armadura de Deus. O que é que está faltando ainda você fazer? Aquilo que Deus não vai fazer por você. O que é que está faltando você ainda fazer? Será que está faltando ainda você ter aquela conversa? Deus não vai ter aquela conversa por você. Será que está faltando ainda você pegar as suas contas, né, as dívidas, colocar tudo num papel e dizer: meu Deus, essa aqui é a minha realidade. Eu estou precisando de um milagre, tá? Mas a minha realidade é essa aqui. Entenda, Deus não vai escrever no papel todas as suas dívidas. Deus, ele vai prover para que você saia dessa situação. Agora, colocar no papel e saber a sua real situação é com você, é comigo. Fazer tudo, irmãos, é tudo aquilo que está no nosso alcance. Foi o que Ezequias fez. Fechou o muro, a palavra diz que ele vai lá e fecha todas as brechas. A fonte de água que podia servir ao inimigo, ele foi lá e fechou também. Água só para a gente aqui dentro. Por que eu vou dar água para o rei da Síria? A palavra diz que ele fez um desvio para a água só entrar dentro da cidade. Fez escudos, fez lanças. Era tudo que ele tinha que fazer, né? Buscou conselhos. Você percebe isso? Que a primeira coisa que Ezequias fez foi buscar conselhos. Quando ele viu o tamanhão do exército que estava vindo contra ele, a palavra diz que ele reúne o seu conselho e diz assim: o que é que vocês acham? Vamos deixar água para o rei da Síria? Ele busca conselho, gente. A palavra diz que na multidão de conselhos nós temos segurança. A palavra diz que quando falha e quando falta conselhos, uma nação cai, uma nação rui. Quem sabe, irmãos, nós estamos indo para determinadas batalhas na nossa vida e já começamos perdendo, porque não estamos dispostos a ouvir ninguém. Achamos que vamos resolver e que sabemos de tudo. É maravilhoso demais a lição que Ezequias nos dá. Primeira coisa que ele faz é reunir o seu pessoal para se aconselhar. E eu gosto demais do detalhe da narração, né? Porque a palavra diz que ele pediu conselho e seguiu o conselho. Quem é que você tem ouvido? Quem de fato você tem dado atenção? O conselho de quem você tem recepcionado? Porque aqui está o segredo da vitória que Deus trouxe para Ezequias, né? Ele começa recebendo conselhos, ele busca conselho e segue conselho. Quer ver uma pessoa derrotada na vida? É pessoa que não busca conselho nem segue conselho. Por isso que vovó dizia, né? Por isso que mamãe dizia, né? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Está aqui o segredo. Buscou a Deus, mas buscou conselhos também. Reparou as rachaduras, dificultou a vida do inimigo. Isso é importante também, tá? Olha aqui para mim. A palavra mostra que ele dificultou a vida do inimigo dele. Quando ele pensa: vou tapar a fonte de água que pode servir água para o meu inimigo, vou deixar essa água só servindo o meu povo, o que ele estava pensando? Não vou facilitar a vida do meu inimigo. Tem pessoas, irmãos, que estão enfrentando grandes batalhas, mas têm facilitado a vida do inimigo. Como assim, pastor? Sabe como é que a gente facilita a vida do inimigo? Quando a gente não controla a nossa boca. Sabia disso? Quando a gente não controla o que a gente fala. Às vezes a gente está falando demais e quem está perto não está ali para ajudar.
Quem está ali, na verdade, está enviado pelo inimigo e você está falando demais. Aliás, eu quero trazer essa palavra com todo o amor para você que é casado. Não conte sua intimidade para quem não pode ajudar. Não abra a intimidade da sua família. Não abra a intimidade do seu relacionamento para quem você tem certeza que não vai conseguir ajudar você. Não facilite a vida do inimigo. E como é que eu sei, pastor? Lembra que eu falei de discernimento? Peça discernimento a Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos facilitando a vida do inimigo. Nós temos que agir como Ezequias. Primeira coisa que ele pensou: vamos tapar a fonte de água. A água só para o nosso povo. Quando o rei da Síria chegar aqui, eles não vão ter uma gota de água. Não vão ter, porque eu não vou facilitar a vida deles. Pensa aí no seu coração, antes da gente ir para a parte final. Você tem dificultado a vida do seu inimigo? Sabe outra coisa que faz a gente facilitar a vida do nosso inimigo? Quando ao invés da gente agradecer, ao invés da gente orar, ao invés da gente buscar a Deus, a gente está reclamando demais. Irmãos, está aí uma coisa que o inimigo gosta. É a gente reclamando. A reclamação é uma arma na mão do nosso adversário. Se você acorda e a primeira coisa que sai da sua boca é reclamação, você está facilitando a vida do seu inimigo. Ao invés de você começar o dia agradecendo, você está reclamando. Ezequias dificulta a vida do seu adversário. E é isso que nós precisamos fazer. Por fim, Ezequias exerce sua liderança fortalecendo o povo, animando o povo. O povo que estava desanimando, ele como líder fortalece o seu povo. Está aí uma coisa importante para as grandes vitórias dentro do casamento: um fortalecer a vida do outro, tá? É isso que faz um casamento abençoado, tá? Quando um está desanimando, o outro tem que estar lá para fortalecer, porque sempre vai ser assim, tá? É uma balança. Uma hora um está melhor, aí outro vai lá e reanima. O problemão é quando você tem em casa alguém que só desanima. Aí não tem vitória certa, né? A palavra diz que Ezequias, como líder, fortaleceu o povo, animou o povo, colocou o moral do povo lá em cima. Eu sei que vocês estão com medo, e é como se ele dissesse: eu também estou. Eu sei que vocês estão impressionados com o tamanho do exército do rei da Síria. Ele estava também dizendo: eu também estou impressionado. Mas vamos lembrar, maior que está conosco. Diga aí no seu coração: maior que está comigo. Amém? Então ele fez tudo. Depois que ele fez tudo, a palavra diz, agora a gente vai para a parte final, tá? A palavra diz que depois que ele fez tudo que estava ao seu alcance, sabe o que aconteceu? O rei da Síria, e essa era uma estratégia de guerra dos assírios, tá, gente? Era guerra psicológica. Eu estava lendo um artigo essa semana sobre essa tática da Assíria, e sempre foi isso. Quando eles venceram os egípcios, foi assim. Quando eles venceram as nações em volta de Israel, sempre assim. Eles primeiro traziam um ataque psicológico, para depois de fato trazer o ataque bélico. E foi o que ele fez. A palavra diz que o rei da Síria, Senaqueribe, nem tinha chegado, mas já tinha mandado o exército. E antes de chegar, sabe o que ele fez? Ele mandou uma carta para Ezequias. Uma carta. Ataque psicológico. É isso que o maligno faz comigo e com você, tá? Antes de derrotar por inteiro, e ele não vai conseguir no nome de Jesus, diga amém. Primeiro ele vai mandar um ataque aqui, ó, na nossa mente. Foi o que Senaqueribe fez. Senaqueribe, gente, é o arquétipo do maligno. E ele manda uma carta para Ezequias. Sabe o que dizia a carta? Você está confiando nesse Deus? Sabe quantos deuses tinham os egípcios? E hoje eles são meus escravos. Sabe quantos deuses tinham os moabitas? Hoje eles são meus escravos. Quem você acha que é o seu Deus, rapaz? Você só tem um Deus. Os egípcios tinham vários, e hoje eles são meus escravos. E a carta era um determinante ataque psicológico na mente de Ezequias. O profeta Isaías, gente, no capítulo 37, detalha esse momento. A palavra diz que Ezequias pega a carta, lê, e sabe o que ele faz? Ele não vai reclamar, porque ele não ia facilitar a vida do inimigo. Ele não foi chorar, porque ele não ia facilitar a vida do inimigo. A palavra diz que ele pega a carta, vai para o templo do Senhor, e sabe o que ele faz? Ele coloca a carta diante do Senhor.
e disse para Deus: Senhor, está vendo? Ó? É isso aqui que ele está falando sobre mim. Quando o rei Senaqueribe percebeu que não conseguia minar a mente, o psicológico de Ezequias, sabe o que ele fez? Mandou emissários bilíngues, homens eruditos. Entendam, quando a gente fala da Assíria, a língua mais falada na Assíria era o aramaico, né? Aquela região ali da Mesopotâmia. Só que ele manda um emissário que sabia falar aramaico e hebraico. E a palavra diz que esse emissário, a cidade estava sitiada, né? Os muros totalmente, né? Cercados ali, mas a cidade estava fechada. E ele manda o emissário para falar com os comandantes de Ezequias lá perto do muro. E esse homem começa a gritar para o povo que já estava tremendo de medo: vocês estão confiando em Ezequias? Ezequias está enganando vocês, dizendo que Deus vai salvá-los. Aí ele começa a repetir o que ele tinha dito, era guerra psicológica, né? Lembrem dos egípcios, eles tinham vários deuses, hoje eles são meus escravos. Lembrem dos moabitas, dos amonitas, todos eles tinham vários deuses, hoje são meus escravos. Não confiem em Ezequias, não confiem no líder de vocês. É melhor logo vocês se entregarem, porque pelo menos eu vou poupar vocês. Só que ele estava falando isso não na língua original dele. Ele estava falando isso em hebraico. Aí o comandante de Ezequias diz assim para ele: olha, se o senhor quer falar, pode falar em aramaico que eu te entendo. E ele diz: você acha que eu vim para cá? Para qualquer coisa eu quero amedrontar o povo, eu vou falar em hebraico mesmo. Sabe esse aí, quem ele é, gente? Esses aí são os emissários do caos. Deixa eu te dizer uma coisa: o maligno sempre vai enviar alguém para te falar alguma coisa, para aumentar a tensão, para tensionar mais sua mente. Eu chamo essas pessoas de emissários do caos. São aquelas pessoas enviadas só querendo ver, como a gente costuma dizer, né? O circo pegando fogo. Só quer ver o pior. É interessante porque os emissários de Ezequias dizem para aquele homem: não, ele pode falar em hebraico, eu te entendo. Ele diz: não, ou em aramaico, porque eu te entendo. Ele diz: não, eu quero falar em hebraico mesmo. Eu quero que o povo escute. Eu quero ler rapidamente com você esse momento, antes da gente orar, para você entender de fato o que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 37. Nós vamos ler rápido, porque eu quero que a gente encerre tendo um tempo de oração. Profeta Isaías, capítulo 37. Isaías estava junto de Ezequias aqui nesse tempo, tá? Aliás, era o profeta que o orientava espiritualmente. Olha o que diz a palavra: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes. Soube de quê? Do caos que o rei da Síria estava causando psicologicamente no povo, minando, né, a confiança do povo. Vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias, hoje é o dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E o que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu. Porei nele o espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiro a Ezequias com esta mensagem. Lembra o que eu disse? Senaqueribe ainda não tinha chegado em Israel, mas já tinha mandado o ataque psicológico, né?
Digam a Ezequias, rei de Judá: não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que o rei da Síria tem feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Razef, os descendentes de Éden que estavam em Telassá? Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpade, rei da cidade de Sefarvaim, de Rena, de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano, derrubei os seus cedros mais altos e os seus melhores pinheiros. Entrei em regiões mais remotas, na parte das suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu havia planejado? Agora eu executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se e envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. Agora era Deus falando com ele, tá? Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. É isso que Deus está dizendo a teu respeito. É assim que Deus age com os nossos inimigos. Deus está dizendo a Senaqueribe: eu vou colocar um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, e você vai voltar pelo lugar de onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar, mas no terceiro ano semeiem e colham. 2026 é o ano da colheita, tá? O Senhor está dizendo que você vai semear e você vai colher. Você pode dizer graças a Deus. Plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos realizará isso. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo.
Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens num acampamento assírio. Entenda, Deus não mandou 2 anjos. Deus mandou um anjo. A palavra do Senhor diz no Salmo 34: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você sabia que tem um anjo do Senhor acampado ao seu redor? Entenda, irmãos, isso não impede os ataques do nosso inimigo, porque a palavra do Senhor diz que Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, você nem sabe os livramentos que Deus já te deu. Você nem tomou conhecimento de quanto Deus já livrou você e sua família de ataques. Você só vai saber disso na eternidade. Mas há um anjo do Senhor que te protege, diga graças a Deus. Há um anjo do Senhor que protege a sua família. Pastor, mas eu estou vivendo debaixo de tantos ataques. Há um anjo do Senhor que te protege. Quando você sai com o seu carro, há um anjo do Senhor que te protege. Está ali, invisível. Não está visível aos seus olhos, mas Ele está ali, te guardando e te protegendo. Esse anjo do Senhor é Ele quem nos guarda e nos protege. Diga graças a Deus. A palavra do Senhor diz que contra esse grande exército o Senhor enviou um anjo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E o seu filho Azarradom foi o seu sucessor. Olha que coisa, né? Destruído dentro do seu próprio domínio. Irmãos, não adianta quando pessoas se levantam contra aqueles que Deus resolveu proteger. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. O Senhor te protege. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não dormita. O Senhor é o teu protetor. Ele está guardando a tua casa, guardando a tua família, guardando o teu negócio, o teu empreendimento. Ele está guardando os teus filhos. Ele está guardando os planos que você colocou diante dele. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, à tua direita. Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. No nome de Jesus te louvamos e te bendizemos. Louvado seja o teu nome para sempre. Maior que está sabemos disso. O que está no mundo bem maior que está em nós do que o que está no mundo. Coloque as duas mãos na altura do teu coração e declare isso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, não importa o que tem te dito, a última palavra na tua vida é do Senhor. Maior é o teu Deus. Obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos porque apesar de todo ataque, apesar, meu Deus, de toda adversidade, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso ajudador, o que nos pode fazer o homem. Sairemos daqui nessa noite, meu Deus, com essa palavra firme no nosso coração. Saímos daqui nesta noite com essa confirmação na nossa alma. A minha oração, meu Deus, é que o Senhor venha fortalecer a mente. O Senhor venha fortalecer a alma dessa tua filha e desse teu filho. Obrigado porque temos um Deus que luta as nossas guerras. Temos um Deus que luta as nossas batalhas. Temos um Deus que luta por nós. Sabemos disso. Sabemos disso, meu Deus. Há um Deus que luta por nós. Isso nos traz confiança. Isso nos traz sossego na alma.
Isso aquieta o nosso coração. Um Deus que luta por nós, um Deus que está indo à frente, um Deus que está lutando em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que possamos sair daqui nesta noite com essa certeza no coração. Estamos revestidos. Tudo que tínhamos que fazer já fizemos. E depois de ter feito tudo, nós confiaremos no Senhor. Depois de ter feito tudo, confiaremos no Senhor. Não vamos fraquejar, não vamos esmorecer, não vamos desanimar, porque já temos feito tudo. Agora é com o Senhor. Agora é com o Senhor. Agora é com o Senhor. Diga isso, meu irmão. Agora é contigo, meu Deus. Agora é com o Senhor. Tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Agora é com o Senhor. Declaramos que confiamos em Ti, meu Deus. Declaramos que confiamos em Ti, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Maior é o que está conosco. Maior é o nosso Deus. Levante assim as suas duas mãos, assim em sinal de rendição, como se você estivesse entregando algo nas mãos de Deus. Faça assim, num gesto de fé, e diga: meu Deus, eu já fiz tudo, agora é com o Senhor. Diga: meu Deus, tudo que estava ao meu alcance eu fiz, agora é com o Senhor. Toma conta da minha vida, toma conta da minha família, toma conta dos meus projetos. Diga isso para o Senhor, no nome de Jesus. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Não importa o que tem se levantado contra você, a última palavra é do Senhor. Eu declaro essa palavra sobre a sua casa. Eu declaro sobre você, você que tem algum tipo de receio, que esteja debaixo de ataque do inimigo. Entenda, maior é o seu Deus. Você que está nesse momento temeroso, temerosa, dizendo: meu Deus, eu acho que o ataque tem sido feroz. Sabe, você que tem dúvida se alguém está fazendo alguma coisa contra a tua vida, contra a tua família, declare, entregando ao Senhor: meu Deus, eu já fiz tudo, agora é com o Senhor. Meu Deus, eu já me posicionei, agora é com o Senhor. Confie inteiramente em seu Deus. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o que está com você do que aquele que vem contra você. Obrigado, meu Deus. É assim que sairemos daqui nesta noite, com essa palavra firme em nosso coração. Maior é o que está comigo do que tudo aquilo que tem se levantado contra mim. Que o Senhor guarde a tua mente, que o Senhor guarde o teu coração, que o Senhor guarde a tua alma, que o Senhor te traga paz. Maior é o seu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque temos essa palavra confirmada no nosso coração. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. Sairemos daqui declarando isso, meu Deus. O Senhor é maior. Confiamos em Ti. Confiamos em Tuas promessas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Leva-nos em paz, guardados, protegidos, guiados. Que possamos sair daqui, meu Deus, cantando, louvando e declarando isso. Maior é o nosso Deus. Nós te agradecemos, nós te bendizemos. No nome de Jesus, leva o teu povo em paz, guardado e protegido. Dá um restante de quarta-feira muito abençoado, meu Deus. Que a quinta-feira seja, sim, uma quinta-feira em que o Senhor em todo o tempo esteja com a mão estendida, nos dando vitória. Final de semana se aproximando, que possamos contar sempre com o teu favor e com a tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado por isso, meu Deus. Te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Saia daqui declarando isso. Maior é o que está conosco. Maior, bem maior. Deus abençoe. Um ótimo fim de semana a todos. Vou em paz. Em nome de Jesus.